Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca Tá On na área. Hoje quero trazer para você aqui o que eu penso do substituto do Eric Marcos para a decisão de amanhã contra o América Mineiro. Temos aí 3 possibilidades: Rossi, Payet e Alex Teixeira. Vou trazer aí um panorama do que eu penso de cada um deles e o que o jogo pede para amanhã. Antes de eu começar a minha resenha aqui com você, já vou fazer um pedido, não custa nada. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Depois da guitarrinha, eu volto, trazendo tudo sobre essa possível escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, amanhã é dia de empurrar essa equipe em São Januário para cima do Lanterna América Mineiro, para o Vasco conquistar aí 3 pontos e alcançar a barreira dos 40, faltando ainda de 5 a 6 pontos para o Vasco carimbar sua permanência na Série A de 2024. Olha, eu acho que nem o mais otimista do torcedor vascaíno poderia imaginar que a gente chegaria nesse momento do campeonato, então, igualdade de condições com os outros adversários, brigando ainda pela permanência. Lembrando que o turno do Vasco foi uma aberração, algo que realmente, se Deus quiser, o torcedor vascaíno nunca mais vai precisar passar. E hoje a gente acaba pagando aí o preço por essa questão. Enfim, e para o jogo de amanhã contra o América Mineiro, o técnico Ramon Dias tem apenas uma dúvida: quem será o substituto do Eric Marcos? Eu acho que o torcedor vascaíno já entendeu que das últimas rodadas até a 38ª, quando o Vasco for enfrentar a equipe do Bragantino em São Januário, o Vasco já tem uma casinha pronta. Eu acredito que a linha defensiva está ok, Léo Jardim cada vez mais seguro, dando aí uma tranquilidade que o torcedor vascaíno precisa. Lateral direita, o Paulo Henrique acabou fazendo gol na última segunda-feira contra o Botafogo, cada vez mais confiante, cada vez ganhando mais ritmo de jogo. Aliás, no Vasco acaba acontecendo umas coisas assim que a gente não consegue entender. Por exemplo, quando acaba o Campeonato Carioca e tem aquele amistoso contra o Atlético, a equipe mineira, que foi semifinalista do Campeonato Mineiro, que inclusive o Sassá foi o grande destaque daquele jogo. O Vasco acabou perdendo o jogo em São Januário. Talvez a única coisa que se aproveitou daquele jogo foi o Paulo Henrique. E ele nunca teve uma sequência. Mesmo o Vasco sofrendo na lateral direita, com o Puma, com o Bambu, enfim, nunca teve uma sequência que agora o Ramon Dias conseguiu dar a ele essa sequência e tem se mostrado um jogador muito útil. A dupla de zaga, Medel e Maicon, muito segura. Me preocupa a hora que o Vasco precisar avançar um pouquinho, tirar os adversários mais em cima. Eu acho que tem uma questão de velocidade aí que o Léo faz falta, mas enfim, o Vasco está bem entregue com essa dupla de zaga. Na esquerda, Piton, talvez o jogador mais regular dessa temporada. O meio de campo, o tripé com esses 3 volantes que desarmam e saem para o jogo, eu acho que também está cada vez mais nítido que o Ramon Dias se sente mais seguro com a presença desses 3 jogadores ali. Zé Gabriel na frente da zaga, Paulinho pela direita e Praxedes pela esquerda. Um extrema tem que ser o Peck que vem evoluindo muito. A gente sabe que tem um ponto de limitação que talvez é a tomada de decisão. O Peck que briga muito, o Peck que luta muito, o Peck que está tendo um ano artilheiro, o melhor ano da sua carreira como jogador de futebol, só que ainda peca nas finalizações e algumas coisas. O seu parceiro de ataque, que joga centralizado, é o Verratti, que é muito importante para essa equipe, para dar o desafogo. Fez um trabalho fundamental contra o Botafogo na última segunda-feira. E olha, que para mim ficou muito claro que os 2 zagueiros do Botafogo, tanto o Bastos quanto o Felipe, tinham a grande orientação de deixar o Verratti irritado. Desde a primeira bola, empurravam, chutavam, ficavam ali no ouvido dele, encarando. E o Verratti tem que tomar cuidado,
porque o Vasco já sabe disso, inclusive o Vasco até já sinalizou uma reclamação junto à CBF pela essa postura dos adversários, mas o Verratti, que é um jogador experiente aí, 34, 35 anos, tem que entender o que está acontecendo e cuidar para não cair na pilha do adversário. E aí que vem o grande X da questão. Quem será esse 11º jogador? Para a partida de amanhã, eu vejo 3 possibilidades. O Rossi, a primeira, só que o Rossi vem de uma longa inatividade. Então, você começar um jogo com o Rossi, eu vejo que o departamento de fisiologia do Vasco teria que dar ok, que ele aguentaria pelo menos 45 minutos num bom nível. Aí não seria problema. Como eu acho quase impossível, dentro daquilo que o futebol pede hoje, um jogador que está tanto tempo fora voltar e nessa pegada aguentar 45 minutos, eu acho que o Rossi é uma opção para o segundo tempo. Quem sabe, se o Vasco conseguir até resolver o jogo no primeiro tempo, abrir aí 2 gols de vantagem, preserva o Rossi, tem mais a data FIFA toda para treinar, melhorar fisicamente e retornar contra o Cruzeiro na outra quarta-feira, que daí sim será uma batalha absurda lá no Mineirão. Então, torcedor, eu vejo ainda 2 possibilidades. A primeira delas, a entrada do Payet, como foi no jogo contra o Coritiba em São Januário. E eu vejo algumas similaridades entre esse jogo e o jogo contra o Coritiba. Por exemplo, no jogo contra o Coritiba, o Vasco vinha de uma vitória num clássico, um jogo grande contra a equipe do Fluminense. Agora, o Vasco também vem de uma vitória contra o líder do campeonato, que é o Botafogo. O Vasco, naquele momento, o Coritiba estava, como está até hoje, lá embaixo na tabela. O América Mineiro também está lá embaixo na tabela. Aliás, o América Mineiro, que tem uma defesa que já tomou até agora 69 gols. É muito gol que essa equipe do América Mineiro tomou. Essa semana, com a derrota que teve para a equipe do Coritiba, inclusive o seu treinador foi demitido. O Fabian Bustos não faz mais parte aí dos planos do América Mineiro. Então, assim, eu acho que chegou o momento do Payet retornar à equipe titular do Vasco, ele que não participou nem um minuto no jogo contra o Botafogo, e eu falei no pós-jogo aqui no Atenção Vascaínos que eu estava de acordo com aquilo, porque o Payet, a sua postura no jogo contra o Cuiabá não foi legal, e eu espero que ele tendo a titularidade no jogo de amanhã, ele possa ser esse jogador fundamental, como ele foi contra o Coritiba, que acabou dando uma assistência para o Rossi numa tabelinha na entrada da área, e é um jogador que tem muita qualidade. Só que, para o Payet entrar nessa equipe do Vasco, tem algumas peças nesse quebra-cabeça que o Ramon Dias já tentou e em algum momento acabou bagunçando a equipe do Vasco. Por exemplo, para encaixar o Payet nessa equipe do Vasco, ele já tentou fazer do Paulinho um extrema pela direita, coisa que nitidamente não deu certo. Por exemplo, no jogo contra o Internacional, talvez o Paulinho fez aí a sua pior partida com a camisa do Vasco. Inclusive, acabou sendo expulso. Então, isso é algo que ele não deve fazer. Eu acho que a recomposição pelo lado esquerdo do Vasco, já que o Peck se sente mais à vontade jogando pelo lado direito, deveria ser feita pelo Praxedes. O Praxedes, como já é esse volante pela esquerda, descer ali, auxiliar o Piton e deixar o Payet numa zona do campo mais confortável aí, jogando mais próximo ao Verratti ali na frente. Eu acho que esse é o modelo de jogo ideal para o Vasco enfrentar a equipe do América Mineiro amanhã. E tem uma outra possibilidade de um jogador que está tendo oportunidades nos últimos jogos, e eu confesso a você que em alguns momentos dá indícios que daquele jogador que a gente imaginava, e em outros é uma decepção completa, que é o Alex Teixeira. Ele em alguns momentos consegue dar a tranquilidade que a equipe necessita, faz uso da sua experiência, e em outros momentos parece faltar fome ao Alex Teixeira, o nível de competitividade que pede cada jogada. E o Vasco está no momento do campeonato que não dá para absolutamente ninguém parar de lutar e competir dentro do campo, como foi a postura que eu já falei aqui do Payet contra o Cuiabá. Porque mesmo o América Mineiro estando rebaixado, o que precisa ficar claro é o seguinte: cada jogador desse elenco do América Mineiro não vai jogar mais pelo América Mineiro daqui para frente.
vai jogar pela sua carreira. E você deixando uma boa impressão nessas últimas rodadas, é óbvio que você pode se empregar no ano que vem em outra equipe da Série A. Então não adianta achar que o América Mineiro vem passear no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que vai ser uma equipe que vai ter uma pegada muito grande, que os jogadores vão querer mostrar trabalho. A gente sabe que tem alguns jogadores interessantes, caso do atacante, o Mastriani, o Benítez, que é um jogador fantástico, tendo a mínima condição física, é um jogador diferente no futebol brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem a questão do capitão Juninho, que também é um jogador que sabe jogar bola. Enfim, é uma equipe traiçoeira. Tem pouquíssimo ponto na tabela até agora, apenas 21 pontos, mas na maioria dos jogos que o América Mineiro fez nesse Campeonato Brasileiro, o resultado foi mentiroso. Por exemplo, o torcedor vascaíno lembra bem, o jogo do turno que foi disputado no retorno. Aquela vitória com um gol do Jair aí na última bola do jogo, uma bola parada, foi um resultado muito mentiroso. Primeiro tempo, o América Mineiro engoliu a equipe do Vasco, ainda bem que nos últimos lances ali do primeiro tempo, o Maidana acabou sendo expulso, depois de dar uma cotovelada no Verratti. No segundo tempo, o América Mineiro, mesmo com um homem a menos, o tempo todo teve a oportunidade de fazer gol no Vasco, e no final o Jair acabou entrando aí, dando números finais e resolvendo a questão para a equipe do Vasco. Então é isso, torcedor. Amanhã, que inveja de você que está me assistindo aqui e pode estar em São Januário. Torcedor, deixe a alma amanhã nas arquibancadas. É hora da gente empurrar essa equipe, porque depois o Vasco vai para 2 jogos consecutivos fora de casa, com um grau de dificuldade muito grande. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Então, aquilo que você puder fazer nas arquibancadas amanhã, faça. Como, aliás, quem foi, fez contra o Botafogo. Eu vejo que o torcedor vascaíno tem um papel fundamental nessa arrancada rumo à permanência da Série A. Galera, vou pedir mais uma vez aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e amanhã a gente se encontra aqui novamente no pré-jogo antes de Vasco e América Mineiro. 17h45 a gente se encontra aqui. Eu, Flávio Dias, Emerson Rocha e Rafa Ribeiro, trazendo tudo desse jogo que tem tudo para alavancar cada vez mais a permanência do Vasco na Série A de 2024. Abraço, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção, vai enfiar! Gol!